na hora certa. Live in Rio, Ray Cannon, em CD e cassete Globo Polydor. Polícia vasculha a vida de um passageiro do voo 283 da TAM. Susto no aeroporto Santos Dumont. O piloto não consegue frear um Boeing da Varig. Polícia de Miami encontra o passaporte do suspeito de ter matado Versace. O governador de Alagoas tira o corpo fora para não cair. 3.000 câmeras vigiam os motoristas da Inglaterra. Este ano, 200.000 veículos foram flagrados por um simples flash. O Jornal da Globo está no ar e vai rimar Drummond com Scarlett Moon. E como eu não tinha nada que fazer, vivia namorando as pernas morenas da lavadeira. Boa noite. Um passageiro sob suspeita. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal mantém sob vigilância um dos passageiros do Fokker da TAM. A ordem judicial foi obtida pelos agentes federais no dia 14 de julho, 5 dias após a explosão. Na casa do suspeito foram encontrados indícios do envolvimento no atentado. As justificativas que o passageiro apresentou para estar no voo 283 também foram checadas e não se confirmaram. A investigação da Polícia Federal está bem perto de ser concluída. E para isso, também falta desvendar os mistérios de uma carta. A carta é de um suposto terrorista que assumiu o atentado. E tem trechos intrigantes. O principal, a descrição da fórmula da bomba que teria arrancado parte da fuselagem do Fokker. Os peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo checaram. A fórmula está correta, talvez um pouco exagerada. Seria capaz de fazer danos muito maiores do que realmente ocorreram. Para reforçar a linha de investigação da Polícia Federal, este passageiro contou que viu 2 bolsas abandonadas sobre a poltrona 17D, em frente ao assento onde estava o passageiro morto na explosão. Nos últimos dias, os agentes fizeram o perfil de cada um dos passageiros. O suspeito é o único que não tinha justificativa para estar no voo 283 no dia 9 de julho. Uma pergunta fica no ar. Por que ele estaria no avião junto com uma bomba prestes a explodir? Susto agora à noite no aeroporto Santos Dumont, no Rio. Um Boeing da Varig derrapa na hora do pouso e vai parar na cabeceira da pista. O Boeing 737 da Varig saiu de São Paulo às 7h58 da noite. Horário previsto de pouso, 8h35. Segundo a Varig, na hora da aterrissagem, o comandante Sérgio Lotti não conseguiu parar o avião. Fez uma manobra para a direita e o jato derrapou para fora da pista. Segundo uma das passageiras que estava a bordo, houve pânico no momento em que o piloto tentava parar o avião. Faltou muito pouco para que ele caísse dentro da água. O avião parou já ali, em cima das pedras. Um pescador viu o acidente. Foram uma sequência de explosões e os clarões, tipo fogos de artifício. A impressão que deu que ele jogou para não cair no mar, que já estava acabando a cabeceira. Por terra e por mar, bombeiros e soldados cercaram a área, impedindo nossa aproximação. No mínimo, agora de 300 metros. E pode ter explosão ainda? Pode ter explosão ainda. Os 133 passageiros, incluindo uma criança de colo, foram retirados pela saída de emergência. Mais tarde, no saguão do aeroporto, contaram como foi o acidente. Um pânico total, muito nervosismo e que foi um milagre. Eu acho que o avião só não pegou fogo porque não tinha combustível. Não houve orientação nenhuma. Nós descemos, tinha um cheiro fortíssimo de queimado e nós não sabíamos o que era isso e ainda tinha risco de ter fogo. Esta passageira torceu o pé no momento em que foi retirada do avião. Na hora que eu desci, que abriu a porta, que abriu a esteira, eu me joguei e caí na pedra. Um diretor da Varig falou sobre as possíveis causas do acidente. Um erro operacional durante a operação. Ou seja, do comandante. Provavelmente. Depois do acidente, os outros voos da ponte aérea foram desviados para o aeroporto do Galeão. A Infraero não sabe dizer quando o aeroporto Santos Dumont será liberado. Em Uberlândia, uma mulher sentiu agora à noite a alegria de ter o filho de volta são e salvo depois de uma hora interminável de agonia. Cristiano Pereira, de 4 anos, caiu neste buraco de mais de 3 metros de profundidade quando brincava com os amiguinhos.
espremido e sentindo falta de ar, até que ele se comportou muito bem. Ameaçou chorar apenas uma vez. A mãe, aflita, tentava acalmá-lo. Os bombeiros não conseguiram retirar o garoto com corda e tiveram que abrir um buraco ao lado para chegar até ele. O resgate levou mais de 1 hora, mas teve final feliz. Novos indícios ligam um maníaco sexual ao assassinato de Gianni Versace. A polícia acredita que o garoto de programa Andrew Cunanan continua agindo na Flórida e está deixando a sua marca nos crimes. O assassinato de um médico hoje de manhã levou a polícia e o FBI a suspeitar de mais um crime de Andrew Cunanan. Segundo testemunhas que viram o assassino fugir, ele tem as mesmas características do homem que matou Gianni Versace. A polícia diz que o homem que aparece nesta gravação, entrando no edifício garagem logo após o assassinato do estilista, pode ser Cunanan. A caminhonete que ele roubou de uma outra vítima foi encontrada na garagem. Além de roupas sujas de sangue, a polícia também encontrou o passaporte de Cunanan na caminhonete, que estava ali desde 10 de junho. Isso confirma a suspeita de que Cunanan queria que a polícia soubesse que foi ele quem cometeu o crime. Era uma espécie de assinatura do assassino. O FBI requisitou os negativos das fotos tiradas por uma brasileira em frente à mansão do estilista, 2 dias antes do crime. Quando ele estava tirando essa terceira fotografia, parou um Jeep Cherokee. Desceu um rapaz e entrou depressa. Não passaram-se 5 minutos. Saiu um outro rapaz de dentro da mansão. Esse que saiu de dentro da mansão amarrou a cara, colocou um óculos escuro e virou as costas no portão. Nós conseguimos identificar os 2 homens das fotos. O rapaz de branco é Antônio, companheiro do estilista. O que aparece de frente é o gerente de uma das lojas de Versace em Miami. Tumulto e violência em Maceió. A tentativa de votação do impeachment do governador Divaldo Suruagi acaba em troca de tiros em frente à Assembleia Legislativa do Estado. Suruagi acabou deixando o governo. O vice Manuel Gomes de Barros já assumiu. Correria e pânico no meio do fogo cruzado no centro de Maceió. 2 pessoas ficam feridas no confronto entre o Exército e policiais civis e militares. Assim que soube da confusão, o presidente Fernando Henrique Cardoso mandou a Maceió o chefe do gabinete militar, general Alberto Cardoso, e o ministro da Justiça, Iris Rezende. Eles tiveram reuniões com o vice-governador do estado e com os comandos do Exército, Polícia Civil e Militar. O ministro da Justiça tentou negociar uma saída para a crise da polícia em Alagoas e descartou a possibilidade de intervenção federal no estado. O governo está procurando um caminho que possa trazer tranquilidade, paz ao estado de Alagoas. E o clima em Salvador. Policiais civis e militares aceitaram a proposta do governo. Eles vão receber reajustes que variam de 18% a 25%. Em João Pessoa, só um pequeno grupo de policiais ainda resiste. A greve terminou, mas os dissidentes permanecem em frente ao Palácio da Redenção. No Rio Grande do Sul, os PMs aceitaram fazer uma trégua. Eles vão esperar até terça-feira, quando o governo do estado envia um projeto de aumento salarial à Assembleia Legislativa. No Recife, os PMs fizeram vigília agora à noite em frente à Assembleia. Os policiais civis do estado decidiram aderir ao movimento por melhores salários. José Rainha entra no clima do carnaval. Ibama liberta tartarugas no mar do Piauí. E o piloto do monomotor aparece e é preso em Minas. O Brasil em 1 minuto. O piloto do monomotor que caiu e matou 8 pessoas em Conselheiro Lafayette, Minas, se apresenta à polícia e vai ficar preso. Célio Moreira disse que não estava fazendo rasante. Houve uma falha mecânica, uma perca de potência do avião, eu não tive como manobrar. 6 PMs envolvidos no caso de violência na favela naval em Diadema depõem na Justiça Militar. Entre eles, o Rambo, acusado de matar o escriturário Mário Josino. O líder do movimento do Sem Terra, José Rainha, aceita o convite para desfilar na escola de samba Grande Rio, que vai homenagear o líder comunista Luiz Carlos Prestes.
120 filhotes de tartarugas são levados para o primeiro banho de mar no litoral do Piauí. Eles foram protegidos pelo IBAMA desde o período da desova. Hoje as bolsas voltaram a fechar em baixa. Em São Paulo, a queda foi de 7,2% e no Rio, de 2,5%. Segundo os operadores, o que mexeu com o mercado, que já anda nervoso, foi o anúncio da Telebrás da redução de tarifas a partir de agosto para aumentar a competitividade e permitir a futura concorrência com a iniciativa privada. A seguir, no Jornal da Globo, cientistas japoneses apresentam o útero artificial e 3.000 câmeras vigiam os motoristas ingleses. As passagens aéreas poderão ficar até 7,35% mais caras. O aumento nesse limite foi autorizado hoje pelo Ministério da Fazenda. O último reajuste ocorreu há 1 ano e meio. O governo estuda a possibilidade de dar liberdade de preços às companhias aéreas. A polícia inglesa encontra o aliado ideal na luta contra os acidentes fatais no trânsito. 3.000 câmeras indiscretas espalhadas pelo país estão pondo um freio nos apressadinhos. Não é o radar, nem o bafômetro, que mais conseguem frear os apressadinhos do volante. Esta estranha máquina fotográfica eleita o inimigo número 1 dos motoristas que abusam da velocidade. Instalada nas avenidas mais movimentadas de Londres e nas principais estradas do país, ela acaba de ser responsável pela redução em 70% do índice de acidentes e em quase 80% do número de mortes no trânsito. Através de um sensor, a máquina fotográfica dispara toda vez que um carro passa por ela acima da velocidade permitida. Este ano, 200.000 veículos foram flagrados por um simples flash. A multa custa o equivalente a R$150. O motorista é convidado a se explicar na justiça e, se for reincidente, perde a carteira por 3 anos. Na Inglaterra, onde tem câmera fotográfica, o motorista tira o pé do acelerador. A manutenção de uma câmera como esta chega a custar o equivalente a R$3.000 por mês, o mesmo que ganha um policial inglês em início de carreira. Mas a máquina oferece várias vantagens. Trabalha 24 horas por dia, não abandona o posto para tomar cafezinho e é a prova de corrupção. Peruanos nas ruas contra Fujimori, astronautas perdidos no espaço e os cientistas japoneses anunciam uma revolução, o mundo hoje. A revolução. Cientistas japoneses inventam o útero artificial e acabam de gerar uma cabra fora da barriga da mãe. A gestação foi interrompida na 20ª semana e o filhote nasceu perfeito. Perdidos no espaço, um astronauta da Mir desliga o cabo errado e mergulha a nave no frio e na escuridão. Os 3 tripulantes se refugiaram num módulo de emergência. Em terra, mais turbulência. Trabalhadores de uma usina nuclear russa caminham mais de 300 quilômetros até o Kremlin para reclamar os salários atrasados há 4 meses. Milhares de peruanos saem às ruas de Lima aos gritos de abaixo a ditadura. Em meio à pior crise dos 7 anos de governo Fujimori, 3 ministros já se demitiram. Paris sem a Torre Eiffel. Funcionários do maior cartão postal da cidade fazem greve de protesto contra a demissão de um colega acusado de destratar uma turista. A mudança na Previdência entra na fase de decisão. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o projeto que estabelece as novas regras para a aposentadoria. Uma das principais mudanças. Para se aposentar, os homens terão que completar 35 anos de contribuição e 60 de idade. As mulheres, 30 de contribuição e 55 de idade. Fica proibido acumular aposentadoria e salário. Para o setor privado, o teto de contribuição passa de R$ 1.031 para R$ 1.200. A aposentadoria integral para os funcionários públicos que ganham mais de R$ 1.200 vai acabar.
o corte pode chegar a 30% do salário da ativa. E acaba a aposentadoria especial para os professores universitários. O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça agora vai passar por 2 votações no Senado e depois segue para a Câmara. No próximo bloco do Jornal da Globo, o governo federal vira bombeiro para apagar o fogo em Alagoas. E a poesia de Carlos Drummond na voz de Scarlett Moon. Intervenção não, socorro em dinheiro sim para pagar uma parte dos salários atrasados dos servidores. Esta é a saída que o governo federal escolheu para a crise em Alagoas. A crise levou a bancada de Alagoas ao Planalto. O presidente Fernando Henrique Cardoso determinou aos ministros da Justiça e do Gabinete Militar que viajassem imediatamente para o Estado. Da equipe econômica, cobrou pressa para a solução financeira. Intervenção? Nem pensar. Pela Constituição, isso interromperia as reformas no Congresso. Tudo que o governo não quer. Mas a equipe econômica já assumiu o controle das finanças de Alagoas. Essa, na verdade, é a garantia de que vai haver equilíbrio das contas para que o governo federal possa ajudar o Estado. Para atender a emergência, o governo federal deve adiantar os recursos que ainda devem ser obtidos com a privatização da Companhia de Energia do Estado. Fora os 165 milhões de reais para o programa de demissões voluntárias. Vai parar na justiça a briga pelo dinheiro da CPMF. A oposição reclama porque o imposto sobre o cheque está sendo usado só para pagar dívidas do Ministério da Saúde. E o Ministério adverte, sem essa fonte, vai ter que buscar o dinheiro em outro lugar. Está na lei do orçamento aprovada pelo Congresso. O dinheiro que o Fundo de Amparo ao Trabalhador emprestou para pagar os hospitais seria devolvido com a arrecadação da CPMF. Neste ano já foram pagos 558 milhões de reais e ainda faltam 1 bilhão e 300 milhões. Mas para a oposição a lei é inconstitucional. Os partidos pediram ao Supremo Tribunal Federal que proíba o pagamento de dívidas com o dinheiro da CPMF. É um imposto caro nos ombros da sociedade. Não está sendo bem aplicado, é nossa obrigação denunciar, fiscalizar e obrigar o governo a corrigir o rumo. O Supremo Tribunal Federal julga a ação na semana que vem. O Ministério da Saúde adianta que se a Justiça der ganho de causa ao bloco de oposição, o Ministério não vai receber nenhum recurso extra do Tesouro para pagar as dívidas. Se a Justiça obrigar o Ministério a deixar de pagar o FAT com recurso da CPMF, entrará uma outra contribuição como a COFINS. Isso seria apenas um jogo contábil de alteração de fonte. O ser busca outro ser e, ao conhecê-lo, acha a razão de ser já dividido. Scarlett Moon buscou Carlos Drummond de Andrade e dessa procura nasceu amor e poesia. As obras do poeta nos lábios da musa. Eles eram vizinhos em Copacabana. A primeira impressão... eu pensei que ele era um padre. Não eram amigos, mas em 68, Scarlett Moon foi madrinha de Drummond no lançamento de um livro. Só há 2 anos, ela soube o quanto enfeitiçou o afilhado na noite de autógrafos. Os amigos, na época, perceberam e repreenderam o poeta. Para, Drummond, é o 4º autógrafo que você dá carinhosamente, Manuel Bandeira. E como eu não tinha nada que fazer, eu vivia namorando as pernas morenas da lavadeira. Ele se casou com Dolores, amou Lígia e se encantou por Scarlett. Mineiramente, Drummond escondia os sentimentos que extravasava nos versos. Figura enigmática que Scarlett Moon descobriu lendo e relendo a obra do poeta. Uma personalidade movida a amor e poesia que ela quer desvendar com essa seleção de poemas. Ele era apaixonadíssimo, né? Ele era um verdadeiro mineiro, ele era um come quieto, né? São 10 anos sem Drummond e, em parceria com o neto do poeta, Scarlett selecionou e gravou em CD 45 poemas. Amor, pois que é palavra essencial. Quero me casar. O chão é cama e o mundo grande. No título dos poemas selecionados, a inspiração do poeta que traduziu os sentimentos em versos. Eu uso o Drummond assim meio como um enxingue. E aonde bater, eu sei que tem um toque, que tem uma coisa legal. Vamos ver? Quer ver? O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande
e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. No próximo bloco do Jornal da Globo tem gols da noite para você. E uma estrela chega a São Paulo, Gabriela Sabatini. O futebol no dia do número 2. 2 partidas, 2 vitórias por 2-0. Em Porto Alegre, o Internacional passou pelo Santos. No Maracanã, o Botafogo recebeu as faixas de campeão carioca, vencendo o Atlético Mineiro. Kleber, esses resultados estão mexendo com a classificação dos times? Mexe um pouquinho assim. É comecinho de campeonato, mas mexe. E mexe pelo lado positivo. O Internacional assume a vice-liderança do campeonato, 2 pontos atrás do Paraná e 3 à frente dos outros concorrentes. Pelo negativo, nada muda. O Atlético Mineiro segue na lanterna, com 3 jogos e 3 derrotas. Melhor para o Botafogo, que recebeu com vitória a faixa de campeão carioca. A festa continuou com a bola rolando. Ailton bateu falta, Tafarel entregou e Gonçalves marcou. Veja outra vez que falha do goleiro da seleção brasileira e o gol do Gonçalves. 1-0 Botafogo. Contra-ataque rápido no segundo tempo, bola para Bentinho, ele domina, bate e define o placar. Final em Niterói, Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. Em Porto Alegre, no Beira-Rio, contra-ataque do Internacional no primeiro tempo. Narciso falha. Christian aproveita e na saída de Marcelo marca. Internacional 1, Santos 0. O segundo gol do Internacional. Ronaldão erra agora. E Christian chega antes do goleiro. Final, Internacional 2, Santos 0. Gustavo Kuerten, o Guga, desistiu hoje do torneio de Stuttgart, na Alemanha, quando jogava com o espanhol Félix Mantilla. Guga sentiu dores ainda no primeiro set. E um detalhe, Mantilla venceu o torneio de Bolonha, na Itália, há poucos dias, justamente quando o Guga sentiu dores e abandonou a final. Mas o dia não foi de todo ruim para a Guga, não. A maior tenista argentina de todos os tempos, a belíssima Gabriela Sabatini, é hoje uma expert em moda. E ela deu o aval à deselegância discreta do nosso tenista. Durante 10 anos, ela espalhou raquetadas de elegância pelas quadras do mundo. De uma beleza tão agressiva quanto seu jogo, Gabriela Sabatini impôs uma nova estética no tênis feminino. Quem se deixa encantar pela força desses traços, quase esquece que Gabriela foi terceira no ranking mundial e que derrotou as melhores tenistas de seu tempo. Sem conseguir repetir seus grandes resultados, há 1 ano e meio ela decidiu abandonar as quadras. Em Gabriela, a beleza resistiu mais ao tempo do que o tênis. Aos 27 anos, é tempo de mostrar um visual sóbrio. Fora do Grand Slam, hoje ela roda o mundo no circuito da moda e continua de olho nas modas do tênis. Está mal, não? Eu creo que é algo divertido que se O estilo Guga, apogeu da elegância desarrumada, ganha a aprovação de quem ditou moda na passarela das quadras. diferente, ¿no? Es un poco llamativa, muchos colores, pero bueno, algunas veces está bien usarla. O cestinha Oscar recebe nesta sexta-feira a maior condecoração concedida pelo Comitê Olímpico Internacional. É o colar de prata, oferecido a quem se destaca no cenário esportivo mundial. Só para lembrar, em 5 Olimpíadas, Oscar marcou 1.093 pontos. Uma marca praticamente insuperável. A entrega vai ser na sede do Comitê Olímpico Brasileiro no Rio. E é muito merecida, né, Sandra? Sem dúvida. A crise na PM, o afastamento do governador de Alagoas, assuntos que estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo. Polícia alagoana enfrenta exército e governador se afasta do cargo. O estado de São Paulo. Crise em Alagoas afasta Suruagi. Folha de São Paulo. Polícia rebelada enfrenta exército e derruba governador de Alagoas. Jornal do Brasil. Exército já atua em 4 dos 15 estados com polícia rebelada. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. EPTV, assista agora Campeões de Bilheteria. Paixão de Outono. Classificação 18 anos. Boemia, eu amanheço pensando
ao Nelson com carinho, em CD e cassete Globo Colômbia. Festival de Inverno. Amanhã, Tom Cruise. Ele pensou que tinha arranjado um super emprego. Alguma vez achou que eu ia ganhar um salário como esse? Mas descobriu que estava trabalhando com gente muito perigosa. E o advogado jamais saiu vivo da sua firma. Agora está na mira da máfia e precisa lutar para salvar a própria vida. O mundo inteiro está correndo atrás de você. A Firma, filme inédito com Gene Hackman e Holly Hunter. Amanhã, depois do Globo Repórter, no Festival de Inverno. Quem tem Globo, tem tudo.